artigo 232. Ingresso na categoria 1. O ingresso na categoria de sargento faz-se no posto de segundo sargento, após a conclusão do curso de formação de sargentos a definir por despacho do comandante-geral. 2. Os segundos sargentos habilitados com os cursos referidos no número anterior são ordenados por quadros e cursos e, dentro de cada curso, pelas classificações nele obtidas. 3. A antiguidade dos segundos sargentos reporta ao 1 de outubro do ano em que concluírem, com aproveitamento, um dos cursos referidos no N1, antecipada de tantos anos quantos os que a organização escolar dos referidos cursos exceder 2 anos. 4. Os militares ingressados na categoria de sargento prestam juramento de fidelidade em cerimônia pública. Artigo 233. Limites de idade. Os limites de idade estabelecidos para a passagem à situação de reserva, previstos na linha A do N1 do artigo 85, são os seguintes: A. Sargento-mor, 60 anos. B. Sargento-chefe sargento-ajudante, 58 anos. C. Restantes postos, 57 anos. Capítulo 3. Promoções e graduações. Artigo 234. Modalidades de promoções. As promoções obedecem às modalidades seguintes: A. A segundo sargento, por habilitação com curso adequado. B. A primeiro sargento, por antiguidade. C. A sargento ajudante, por antiguidade. D. A sargento-chefe, por escolha. E. A sargento-mor, por escolha. Artigo 235. Condição especial de promoção a segundo sargento. A aprovação no curso referido no N1 do artigo 232 do presente Estatuto é condição especial de promoção ao posto de segundo sargento. Artigo 236. Condição especial de promoção a primeiro sargento. A antiguidade mínima de 3 anos no posto de segundo sargento é condição especial de promoção ao posto de primeiro sargento. Artigo 237. Condições especiais de promoção a sargento-ajudante. As condições especiais de promoção ao posto de sargento-ajudante são as seguintes: A. Estar colocado na primeira ou segunda classe de comportamento. B. Ter avaliação de desempenho que revele menção de adequado ou superior, em termos médios, durante a permanência no posto de primeiro sargento. C. Ter antiguidade mínima de 4 anos no posto de primeiro sargento. D. Ter frequência, com aproveitamento, do respectivo curso de promoção. E. Ter prestado no posto de primeiro sargento, para os sargentos das armas, no mínimo, 2 anos de serviço efetivo no exercício de comandante de posto, ou adjunto de comandante de posto, comandante de subunidade elementar operacional ou subunidade considerada equivalente, com boas informações. F. Ter prestado no posto de primeiro sargento, para os sargentos dos serviços, no mínimo, 2 anos de serviço efetivo no exercício de funções técnicas específicas do seu quadro, com boas informações. Artigo 238. Condições especiais de promoção a sargento-chefe. As condições especiais de promoção ao posto de sargento-chefe são as seguintes: A. Ter antiguidade mínima de 4 anos no posto de sargento-ajudante. B. Ter prestado no posto de sargento-ajudante, no mínimo, 2 anos de serviço efetivo no desempenho de funções do seu quadro, com boas informações. Artigo 239. Condição especial de promoção a sargento-mor. As condições especiais de promoção ao posto de sargento-mor são as seguintes: A. Ter antiguidade mínima de 3 anos de permanência no posto de sargento-chefe. B. Ter prestado no posto de sargento-chefe, no mínimo, 1 ano de serviço efetivo no desempenho de funções do seu quadro, com boas informações. Artigo 240. Promoção a primeiro sargento. Para efeitos de promoção ao posto de primeiro sargento, são apreciados os segundos sargentos que completem a antiguidade no posto exigida como condição especial de promoção. Artigo 241. Promoção a sargento-ajudante. Para efeitos de promoção ao posto de sargento-ajudante, são apreciados os primeiros sargentos por ordem de antiguidade de cada quadro que completem a antiguidade mínima de permanência no posto.
Artigo 242. Promoção a sargento-chefe. 1. Para efeitos de promoção ao posto de sargento-chefe, são apreciados os sargentos ajudantes do terço superior da escala de antiguidade de cada quadro, que completem a antiguidade mínima de permanência no posto. 2. O terço referido no número anterior é alargado de modo a incluir todos os militares promovidos ao posto de sargento-ajudante no mesmo ano. Artigo 243. Promoção a sargento-mor. 1. Para efeitos de promoção ao posto de sargento-mor, são apreciados os sargentos-chefes do terço superior da escala de antiguidade de cada quadro, que completem a antiguidade mínima de permanência no posto. 2. O terço referido no número anterior é alargado de modo a incluir todos os militares promovidos ao posto de sargento-chefe no mesmo ano. Artigo 244. Graduação em Furriel. O instruendo do curso de formação de sargentos é graduado no posto de Furriel, nos termos definidos pelo regulamento do curso, sendo desgraduado se for excluído do curso nos termos do artigo 251. Capítulo 4. Formação e instrução. Artigo 245. Condições de admissão ao curso de formação de sargentos. Podem candidatar-se à frequência dos cursos de formação de sargentos os guardas principais e cabos habilitados com curso adequado que satisfaçam as seguintes condições: a. Ter o tempo mínimo de 3 anos de serviço efetivo prestado após ingresso da guarda na data prevista para início do curso. B. Ter avaliação de desempenho que revele menção de adequado ou superior, em termos médios, durante a permanência no posto em que concorre. C. Nas situações em que, no posto em que concorre, não tenha tido nenhuma avaliação, são relevantes as obtidas no posto anterior. D. Possuir aptidão física e psíquica adequada. E. Estar colocado na primeira ou segunda classe de comportamento. F. Ter menos de 36 anos de idade em 31 de dezembro do ano de ingresso no curso. G. Possuir, no mínimo, o 12 ano de escolaridade ou equivalente. H. Ter obtido aprovação nas provas de admissão. Artigo 246. Provas de admissão ao curso de formação de sargentos. 1. As provas de admissão ao curso de formação de sargentos constam de: a. Uma prova técnico-profissional. B. Uma inspeção médica. C. Uma prova de aptidão física. D. Uma prova psicotécnica, a qual pode integrar uma entrevista psicológica. 2. As classificações obtidas pelos candidatos são publicadas na Ordem à Guarda. Artigo 247. Admissão ao curso de formação de sargentos. São admitidos à frequência do curso de formação de sargentos os candidatos aprovados nas provas de admissão, por ordem decrescente da classificação obtida, até ao limite dos lugares disponíveis fixados para cada quadro. Artigo 248. A exclusão da admissão e do curso de formação de sargentos. 1. São excluídos definitivamente dos cursos de formação de sargentos: a. Os candidatos que desistam ou reprovem, no seu conjunto, 3 vezes nas respectivas provas de admissão. B. Os instruendos que tenham 2 reprovações nos cursos que frequentarem, salvo quando a falta de aproveitamento for motivada por razões de doença ou acidente que, na opinião da Junta Superior de Saúde, o impossibilite de continuar a participar em trabalhos de curso ou ainda por razões atendíveis de força maior. C. Os candidatos ou instruendos que deixem de satisfazer as condições constantes das alíneas B e D do artigo 245-2, a falta às provas é considerada reprovação para efeitos do disposto na alínea A do número anterior, salvo-se, por despacho do comandante-geral, a requerimento do interessado, for considerada atendível por motivo de serviço, de acidente ou doença ou por razões de força maior atendíveis. Artigo 249. Articulação do curso de formação de sargentos. 1. A articulação e regulamentação do curso de formação de sargentos são definidas por despacho do comandante-geral. 2. Este curso é ministrado no estabelecimento de ensino da Guarda, das Forças Armadas ou noutros estabelecimentos de ensino público que satisfaçam as condições exigíveis e reconhecidas por despacho do membro do governo responsável pela área da administração interna.
Artigo 250. Nomeação para o curso de promoção a sargento-ajudante e 1. São nomeados para o curso de promoção a sargento-ajudante os primeiros sargentos da Guarda, por antiguidade, de acordo com o previsto no artigo 152, excluindo aqueles a quem tenha sido adiada a sua frequência e os que declararem desistir. 2. É ainda condição de nomeação para o curso de promoção a sargento-ajudante possuir aptidão física e psíquica adequada, a determinar nos termos previstos no presente Estatuto. Artigo 251. Exclusão do curso de promoção a sargento-ajudante e 1. São excluídos definitivamente do curso de promoção a sargento-ajudante: a. Os primeiros sargentos que declarem desistir da sua frequência. B. Os primeiros sargentos que sejam definitivamente considerados sem aptidão física ou psíquica para sua frequência. C. Os primeiros sargentos que não obtenham aproveitamento, nos termos do N1 do artigo 156-2, salvo o disposto no número anterior, o primeiro sargento que desista, por razões de força maior atendíveis, do curso de promoção a sargento-ajudante para o qual se encontre nomeado ou a frequentar, pode ser nomeado uma vez mais, por despacho do comandante-geral. Artigo 252. Articulação do curso de promoção a sargento-ajudante e 1. A articulação e regulamentação do curso de promoção a sargento-ajudante são definidas por despacho do comandante-geral. 2. O curso é ministrado no estabelecimento de ensino da Guarda. Título 4. Guardas. Capítulo I. Quadros. Artigo 253. Armas ou serviços. Os guardas dos quadros da Guarda distribuem-se pelas seguintes armas ou serviços. Inscrevem-se nos quadros previstos na linha A, e de acordo com os postos designados na linha B, do presente artigo. A. Quadros. I. Armas, infantaria e cavalaria. I. Serviços: administração militar, exploração, manutenção, medicina, farmácia, veterinária, armamento, auto, artífice, músico, corneteiro e clarim. B. Postos: cabo-mor, cabo-chefe, cabo, guarda principal e guarda. Artigo 254. Funções 1. Os guardas desempenham, fundamentalmente, funções de natureza executiva, podendo ainda, em conformidade com o respectivo posto, quadro, qualificações técnicas e capacidade pessoal, excepcionalmente desempenhar funções de comando ou de chefia. 2. Genericamente, as funções cometidas aos postos da categoria de guarda são as seguintes. A. Ao cabo-mor e ao cabo-chefe cabem as funções de adjunto do comandante de posto, o exercício de funções de natureza administrativa de especial complexidade ou responsabilidade nos comandos, unidades e serviços e outras de natureza equivalente. B. O cabo habilitado com curso adequado exerce funções de comandante de esquadra, chefe de equipa, de natureza executiva nos comandos, unidades e serviços e outras de natureza equivalente. C. Ao cabo promovido por antiguidade, guarda principal e ao guarda compete a execução de missões e tarefas próprias do seu posto, quadro e especialidade. Capítulo 2. Efetivos e situações. Artigo 255. Ingresso na categoria 1. O ingresso na categoria de guarda faz-se no posto de guarda, no dia seguinte à conclusão, com aproveitamento, do respectivo curso de formação, sem prejuízo do estipulado nos N.Us. 2 e 3 do artigo 102. A antiguidade dos militares admitidos nos termos do número anterior é determinada pelo disposto no N3 do artigo 33-3. Os guardas ingressados na Guarda prestam o seu compromisso de honra, em cerimônia pública. Capítulo 3. Promoções e graduações. Artigo 256. Modalidades de promoção. As promoções aos postos da categoria de guardas realizam-se mediante as seguintes modalidades. A. A guarda principal, por antiguidade. B. A cabo, por habilitação concurso adequado e por antiguidade. C. A cabo-chefe, por escolha. D. A cabo-mor, por escolha. Artigo 257. Limites de idade. Os limites de idade estabelecidos para passagem à situação de reserva dos guardas, previstos na linha A do N1 do artigo 85, são os seguintes. A. Cabo-mor, 60 anos. B. Cabo-chefe cabo, 58 anos. C. Restantes postos, 57 anos.
Artigo 258. Condições especiais de promoção à guarda principal são condições especiais de promoção ao posto de guarda principal. A. Ter antiguidade mínima de 8 anos de permanência no posto de guarda. B. Estar colocado na primeira ou segunda classe de comportamento. C. Ter avaliação de desempenho que revele menção de adequado ou superior durante os últimos 4 anos. Artigo 259. Condições especiais de promoção a cabo. 1. São condições especiais de promoção ao posto de cabo. A. Por habilitação concurso adequado, aprovação no curso de promoção a cabo. B. Por antiguidade. I. Ter antiguidade mínima de 8 anos de permanência no posto de guarda principal. I. Estar colocado na primeira ou segunda classe de comportamento. I. Ter avaliação de desempenho que revele menção de adequado ou superior durante os últimos 4 anos. I. Maior antiguidade. 2. As vagas disponíveis a atribuir a modalidade de promoção por antiguidade são fixadas, anualmente, por despacho do Comandante-Geral. Artigo 260. Condições especiais de promoção a cabo-chefe são condições especiais de promoção ao posto de cabo-chefe. A. Ter antiguidade mínima de 8 anos de permanência no posto de cabo. B. Estar colocado na primeira ou segunda classe de comportamento. C. Ter sido promovido a cabo por habilitação concurso adequado. Artigo 261. Condições especiais de promoção a cabo-mor são condições especiais de promoção ao posto de cabo-mor. A. Ter antiguidade mínima de 5 anos de permanência no posto de cabo-chefe. B. Estar colocado na primeira ou segunda classe de comportamento. Artigo 262. Promoção à guarda principal. Para efeitos de promoção ao posto de guarda principal, são apreciados os guardas que completem a antiguidade no posto exigida como condição especial de promoção. Artigo 263. Promoção a cabo. 1. A promoção ao posto de cabo por habilitação com o respectivo curso de promoção é feita pela classificação do curso, a qual serve de base à sua nova antiguidade. 2. Para a promoção ao posto de cabo por antiguidade, são apreciados os guardas principais por ordem de antiguidade, de acordo com lugares disponíveis para cada quadro. Artigo 264. Promoção a cabo-chefe. 1. Para efeitos de promoção ao posto de cabo-chefe, são apreciados os cabos habilitados com curso do terço superior da escala de antiguidade de cada quadro que reúnam antiguidade mínima de permanência no posto. 2. O terço referido no número anterior é alargado de modo a incluir todos os militares promovidos ao posto de cabo no mesmo ano. Artigo 265. Promoção a cabo-mor. 1. Para efeitos de promoção ao posto de cabo-mor, são apreciados os cabos-chefes do terço superior da escala de antiguidade de cada quadro que reúnam as condições de promoção. 2. O terço referido no número anterior é alargado de modo a incluir todos os militares promovidos ao posto de cabo-chefe no mesmo ano. Capítulo 4. Formação e instrução. Artigo 266. Recrutamento para guardas da guarda é feito entre os cidadãos que satisfaçam as condições gerais de admissão constantes do artigo seguinte, mediante requerimento dirigido ao Comandante-Geral. Artigo 267. Condições gerais de admissão. Podem concorrer ao curso de formação de guardas os cidadãos que satisfaçam as condições seguintes. A. Tenham nacionalidade portuguesa. B. Possuam qualidades morais e comportamento cívico que se ajustem às características expressas no artigo 2. C. Não tenham sido condenados por qualquer crime doloso. D. Não tenham menos de 18 nem tenham completado 27 anos de idade em 31 de dezembro do ano de publicação do aviso de abertura do concurso em Diário da República. E. Tenham reconhecida aptidão física e psíquica e cumprido as leis de vacinação obrigatória. F. Tenham como habilitações literárias mínimas o 11 ano de escolaridade ou equivalente. G. Não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou interditos para o exercício das funções a que se candidatam. H. No caso de se encontrarem a prestar ou terem prestado serviço militar efetivo, estejam na situação disciplinar exigida nas condições especiais de admissão ao concurso. I. Sendo militares em regime de contrato ou voluntariado,
sejam autorizados a concorrer e a ser admitidos na guarda pelo respectivo chefe do Estado-Maior. J. Não estarem abrangidos pelo Estatuto de Objetor de Consciência. K. Tendo cumprido a lei do serviço militar, não ter sido julgados como incapazes para o serviço militar, não terem sido considerados inaptos na respectiva junta de recenseamento, no caso de a ela terem sido submetidos ou, tendo sido julgados incapazes ou inaptos, as causas objetivas, entretanto forem sanadas. L. Não tenham prestado serviço militar nas Forças Armadas, nos regimes de contrato ou voluntariado, como oficiais. Artigo 268. Condições especiais de admissão sem prejuízo das condições gerais. As condições especiais de admissão são estipuladas por despacho do Comandante-Geral na data de abertura do concurso. Artigo 269. Verificação das condições de admissão. 1. A verificação das condições de admissão é feita através das provas que forem definidas em diploma próprio. 2. As condições referidas nas alíneas I do artigo 267 e no N2 do artigo 270 são atestadas por informação prestada pelo ramo das Forças Armadas em que o candidato presta ou prestou serviço. Artigo 270. Admissão ao curso de formação de guardas. 1. São admitidos provisoriamente na guarda, para a frequência do curso de formação de guardas, os candidatos que, satisfazendo as condições gerais e especiais de admissão e obtendo aproveitamento nas provas de admissão, fiquem dentro dos lugares fixados para o concurso. 2. Tem precedência na admissão ao curso de formação de guarda sobre os restantes candidatos, no mínimo de 30% das vagas disponíveis postas a concurso, aqueles que, encontrando-se nas condições previstas no número anterior, prestem ou tenham prestado serviço militar em regime de contrato nas categorias de praças ou de sargentos, tendo cumprido, no mínimo, 2 anos de serviço efetivo militar. 3. A alteração do limite a que se refere um número anterior depende de despacho conjunto dos membros do governo responsáveis pelas áreas da Defesa Nacional e da Administração Interna. Artigo 271. Curso de formação de guardas. 1. O curso de formação de guardas é frequentado pelos candidatos admitidos, sendo designados por guardas provisórios. 2. O regime geral de direitos e deveres dos guardas provisórios constam do regulamento do curso de formação de guardas e são articulados, na parte aplicável, com os previstos no presente Estatuto. 3. Após a conclusão do curso com aproveitamento, efetua-se um período de instrução complementar, essencialmente prático, de duração a fixar pelo comandante-geral, conforme as exigências de cada quadro. 4. A articulação do curso de formação de guardas e do período de instrução complementar, bem como a avaliação dos instruendos, é objeto de regulamento aprovado por despacho do Comandante-Geral. Artigo 272. Dispensa de guardas provisórios. 1. O guarda provisório que não dê provas de poder vir a ser militar e agente de autoridade disciplinado, competente, digno e respeitável é, mediante proposta fundamentada do comandante do estabelecimento de ensino, imediatamente dispensado do curso por despacho do comandante-geral. 2. O guarda provisório que reprove no curso de formação de guardas a que foi admitido somente pode ser nomeado para o curso seguinte, sob proposta do comandante do estabelecimento de ensino, se o comandante-geral considerar atendíveis as razões apresentadas, sendo novamente dispensado do curso se não vier obter aproveitamento, salvo o disposto no número seguinte. 3. O guarda provisório que seja julgado física ou psiquicamente incapaz para o serviço, mediante parecer da Junta Superior de Saúde homologado pelo responsável do governo pela área da administração interna, nos casos em que a incapacidade for resultante de acidente ocorrido em serviço ou doença adquirida ou agravada em serviço, é admitido nos quadros da guarda e transita para a situação de reforma extraordinária na mesma data. 4. O guarda provisório que adquira a qualidade de arguido em processo crime, antes ou durante o curso de formação de guardas, é dispensado do mesmo, salvo decisão em contrário do comandante-geral, sob proposta do comandante do estabelecimento de ensino.
Artigo 273. Condições de admissão ao curso de promoção a cabo. Pode ser admitido ao curso de promoção a cabo um militar da guarda que o declare e reúna as seguintes condições: a. Ser guarda principal ou guarda e ter o tempo mínimo de 3 anos de permanência no posto de guarda na data prevista para início do curso. B. Ter avaliação de desempenho que revele menção de adequado ou superior, em termos médios, durante a permanência no posto em que concorre. C. Nas situações em que, no posto em que concorre, não tenha tido nenhuma avaliação, são relevantes as obtidas no posto anterior. D. Possuir aptidão física e psíquica adequada. E. Estar colocado na primeira ou segunda classe de comportamento. F. Ter menos de 35 anos de idade em 31 de dezembro do ano de ingresso no curso. G. Ter obtido aprovação nas provas de admissão. Artigo 274. Provas de admissão ao curso de promoção a cabo. As provas de admissão ao curso de promoção a cabo constam de: a. Uma prova de aptidão física. B. Uma prova técnico-profissional. C. Uma inspeção médica. Artigo 275. Admissão ao curso de promoção a cabo. São admitidos à frequência do curso de promoção a cabo os candidatos aprovados nas provas de admissão, por ordem decrescente da classificação obtida, até ao limite das vagas de cada quadro. Artigo 276. Exclusão da admissão e do curso de promoção a cabo. 1. São excluídos definitivamente da admissão ao curso de promoção a cabo: a. Os candidatos que desistam ou reprovem, no seu conjunto, 3 vezes nas respectivas provas de admissão. B. Os candidatos que deixem de satisfazer as condições constantes das alíneas B e D do artigo 273-2, são excluídos definitivamente do curso de promoção a cabo. A. Os instruendos que não obtenham aproveitamento nos termos do previsto no N1 do artigo 156. B. Os instruendos que deixem de satisfazer as condições constantes das alíneas B e D do artigo 273-3, a falta às provas equivale à reprovação, para efeitos do disposto na alínea A do N1, salvo-se, por despacho do comandante-geral, a requerimento do interessado, for considerada atendível por motivo de serviço, de acidente, de doença ou por razões de força maior. Artigo 277. Articulação do curso de promoção a cabo. 1. A articulação e a regulamentação do curso de promoção a cabo são definidas por despacho do comandante-geral. 2. Este curso é ministrado no estabelecimento de ensino da Guarda, das Forças Armadas ou noutros estabelecimentos de ensino público que satisfaçam as condições exigíveis e reconhecidas por despacho do membro do governo responsável pela área da administração interna. Título 5º. Disposições finais e transitórias. Artigo 278. Transporte e alojamento. Enquanto não forem publicados os diplomas referidos no N3 do artigo 25 do presente Estatuto, mantém-se em vigor a redação do artigo 21 do anterior Estatuto dos Militares da Guarda, aprovado pelo Decreto-Lei N. 265/93, de 31 de julho, alterado pelo Decreto-Lei N. 298/94, de 24 de novembro. Artigo 279. Lista de antiguidade no posto de cabo. 1. A elaboração da lista de antiguidade no posto de cabo, na parte respeitante aos militares da Guarda, a que se refere o N3 do artigo 32 do presente Estatuto, apenas deve ser elaborada naqueles moldes, a partir do momento em que ocorram promoções ao posto de cabo na modalidade por antiguidade. 2. Os soldados promovidos ao posto de cabo na modalidade por excepção, ao abrigo do anterior Estatuto, publicado em anexo ao Decreto-Lei N. 265/93, de 31 de julho, mantém, face aos restantes cabos, a sua antiguidade. Artigo 280. Antiguidade relativa ao regime consignado no N3 do artigo 36 apenas produz efeitos para os ingressos a ocorrer após a entrada em vigor do presente Estatuto. Artigo 281. Habilitações acadêmicas para efeitos do presente Estatuto. As habilitações adiante designadas têm as seguintes equiparações. A. Mestrado é equiparado à licenciatura obtida antes do denominado processo de Bolonha. B. Licenciatura é equiparada a bacharelato obtido antes do denominado processo de Bolonha.
Artigo 282. Admissão ao curso de formação de sargentos. Transitoriamente, podem candidatar-se à frequência do curso de formação de sargentos: a. Os cabos, os guardas principais e guardas que possuam, no mínimo, o 9º ano de escolaridade ou equivalente, desde que o seu ingresso no curso se efetue até o ano de 2014, inclusive. B. Os cabos que tenham menos de 36 anos de idade, referidos a 31 de dezembro de 2012. C. Enquanto não for possível ter avaliação de desempenho, nos termos mencionados nas alíneas B e C do artigo 245, é condição de admissão ao curso de formação de sargentos, que o militar possua boas informações, onde se refira ao zelo, a dedicação, a iniciativa e o interesse pelo serviço. Nota 1. A alteração introduzida pela Declaração de Rectificação N. 92/2009, de 27 de novembro, com entrada em vigor em 1 de janeiro de 2010. Artigo 283. Efetivos globais. Enquanto não entrar em vigor o mapa referido no artigo 67, a gestão do efetivo militar da Guarda faz-se atendendo aos valores constantes nas portarias N. 533/2000, de 1 de agosto, e N. 194/2002, de 5 de março. Artigo 284. Comissão Normal. Todos os militares que se encontrem fora da estrutura da Guarda, desde que nomeados antes da entrada em vigor do presente Estatuto, consideram-se, para efeitos de prestação de serviço, em comissão normal. Artigo 285. Regime transitório de passagem à reserva e a reforma. Os regimes consignados nos artigos 85, 86 e 93 aplicam-se com as seguintes adaptações: a. Os militares que, até 31 de dezembro de 2006, completaram 36 anos de serviço podem transitar para as situações de reserva e de reforma de acordo com o regime legal que lhes seria aplicável naquela data, independentemente do momento em que se apresentem a requerê-las. B. O regime consignado na alínea C, do N1 do artigo 85 do presente Estatuto não prejudica a passagem à reserva ou reforma dos militares que preencheram as condições para tal até 31 de dezembro de 2006, independentemente do momento em que se apresentem a requerê-la. C. Aos militares que passem a reserva e a reforma nos termos previstos nas alíneas anteriores, aplicam-se os regimes de reserva e de reforma, vigentes à data de 31 de dezembro de 2005. D. Até 31 de dezembro de 2015. Podem requerer a passagem à reserva os militares que atinjam a idade ou o tempo de serviço definidas na tabela anexa ao Decreto-Lei N. 159/2005, de 20 de setembro, independentemente dos requisitos estabelecidos no artigo 85 do presente Estatuto. E é garantida a passagem à reforma, sem redução de pensão, nos termos vigentes até 31 de dezembro de 2005, aos militares que completem 5 anos, seguidos ou interpolados, na situação de reserva fora da efetividade de serviço, quando a tenham requerido ao abrigo do disposto nas alíneas anteriores ou se encontrassem nessa situação à data de 1 de janeiro de 2006. F. O tempo de serviço efetivo prestado na Guarda Nacional Republicana, na extinta Guarda Fiscal e nas Forças Armadas é contado para efeitos de passagem à reserva e à reforma com o aumento previsto no artigo 109 do presente Estatuto. Nota 1. A alteração introduzida pela Declaração de Rectificação N. 92/2009, de 27 de novembro, com entrada em vigor em 1 de janeiro de 2010. Artigo 286. Limites de idade. Os limites de idade de passagem à situação de reserva, fixados no presente Estatuto, entram imediatamente em vigor, com as seguintes exceções: a. Oficiais ingressados no serviço permanente da Guarda Nacional Republicana e da extinta Guarda Fiscal até 31 de dezembro de 1983. I. Coronel e Tenente-Coronel, 62 anos. B. Oficiais ingressados nos quadros da Guarda de 01 de janeiro de 1984 a 31 de dezembro de 1994. I. Coronel e Tenente-Coronel, 60 anos. I. Major, 58 anos.
2. Os oficiais referidos no número anterior não devem exercer funções de comando de tropas a partir das seguintes idades: A. Coronel, 57 anos. B. Restantes postos, 56 anos. Artigo 287. Promoção na reserva. O disposto no N2 do artigo 112 do presente Estatuto aplica-se a partir da data da entrada em vigor deste decreto-lei aos processos de promoção já iniciados, desde que sobre os mesmos tenha sido proferido despacho de início de procedimento promocional. Artigo 288. Avaliação até a entrada em vigor do diploma referido no N1 do artigo 170 do presente Estatuto. A avaliação dos oficiais e sargentos da Guarda é efetuada de acordo com a Portaria N 279/2000, de 15 de fevereiro, sem prejuízo do estipulado na alínea F do artigo 162 do presente Estatuto. Artigo 289. Promoção oficial 1. Os sargentos da Guarda que, na data de entrada em vigor do presente Estatuto, possuam o curso de formação de oficiais, de técnicos de enfermagem, diagnóstico e terapêutica, TEDT, obtido na Escola Superior Politécnica do Exército, são promovidos ao posto de alferes. 2. O disposto no número anterior aplica-se aos militares que tenham passado a situação de reserva antes da entrada em vigor do presente Estatuto, devendo ser-lhes reconstituída a carreira e, para o efeito, serem dispensados das condições especiais de promoção. Artigo 290. Promoção a capitão. Os tenentes que à data de entrada em vigor do presente Estatuto tenham mais de 3 anos de antiguidade nesse posto, sem prejuízo da satisfação das demais condições especiais de promoção previstas no artigo 207, são promovidos ao posto de capitão, contando a antiguidade e vencimentos desde a data em que atingiram aquela. Artigo 291. Promoção a major 1. O disposto na alínea B do artigo 208 é aplicável aos oficiais constantes do artigo anterior. 2. O tempo referido na linha B do artigo 208, para os capitães que, na data de entrada em vigor do presente Estatuto, tenham permanecido 4 anos no posto de tenente, é de 6 anos. Artigo 292. Promoções a tenente-coronel e a sargento-ajudante, enquanto não for possível ter a avaliação de desempenho mencionada na alínea B do artigo 209 e na alínea B do artigo 237, é condição especial para a promoção o militar ter avaliação com a menção favorável ou excepcionalmente favorável, prevista no artigo 288. Artigo 293. Transição para o posto de guarda 1. Passam a designar-se por guardas os militares que à data de entrada em vigor do presente Estatuto sejam soldados. 2. Os guardas, para efeitos de uniforme, continuam a usar a divisa que até então estava atribuída aos militares com o posto de soldado. 3. Para todos os efeitos, a atual categoria de guarda corresponde à extinta categoria de praça. Artigo 294. Promoções à guarda principal 1. São promovidos ao posto de guarda principal os soldados que, à data de entrada em vigor do presente Estatuto, possuam as condições especiais constantes do artigo 258, reportando-se a sua antiguidade ao momento em que perfizeram 8 anos no posto de soldado. 1. 2. Enquanto não for possível ter avaliação de desempenho, nos termos mencionados na linha C do artigo 258, é condição especial para a promoção o militar possuir boas informações onde se refira ao zelo, a dedicação, a iniciativa e o interesse pelo serviço. 3. Os guardas principais, enquanto não for publicado o diploma a que se refere a linha A do artigo 16 do presente Estatuto, usam divisa de modelo A aprovar por despacho do Comandante-Geral. Nota: 1. Alteração introduzida pela Declaração de Rectificação N 92/2009, de 27 de novembro, com entrada em vigor em 1 de janeiro de 2010. Artigo 295. Promoções a cabo 1. Nas promoções a cabo por antiguidade, enquanto não for possível ter avaliação de desempenho, nos termos mencionados na subalínea I, da linha B, do N1 do artigo 259, em sua substituição o militar deve ter boas informações, nas quais se refira ao zelo, a dedicação, a iniciativa e o interesse pelo serviço.
2. Enquanto não for publicado o diploma a que se refere a linha A do artigo 16 do presente Estatuto, os militares promovidos ao posto de cabo, por antiguidade, usam divisa de modelo, a aprovar por despacho do comandante-geral, diferente da usada pelos cabos promovidos por habilitação concurso adequado. 3. As promoções a cabo, na modalidade por excepção, relativamente a vagas ocorridas antes da entrada em vigor do presente Estatuto, processam-se de acordo com o previsto na alínea B, do N1 do artigo 259 do presente Estatuto. Artigo 296. Condições de admissão ao curso de promoção a cabo. Enquanto não for possível reunir as condições constantes das alíneas B e C do artigo 273 do presente Estatuto, por inexistência de avaliação, o militar deve ter boas informações que revelem zelo, dedicação, iniciativa e interesse pelo serviço. Artigo 297. Promoções a cabo-chefe. Enquanto não for possível proceder-se à apreciação a que se refere o artigo 264 do presente Estatuto, por inexistência de avaliação, os cabos habilitados concurso adequado, são promovidos por antiguidade de entre aqueles que, possuindo boas informações onde se refira ao zelo, a dedicação, a iniciativa e o interesse pelo serviço, forem propostos pelos comandantes das respectivas unidades, sem prejuízo do disposto no artigo 260 do presente Estatuto. Artigo 298. Promoções a cabo mora 1. Enquanto não for possível proceder-se à apreciação a que se refere o artigo 265 do presente Estatuto, por inexistência de avaliação, os cabos-chefes são promovidos por antiguidade de entre aqueles que, possuindo boas informações onde se refira ao zelo, a dedicação, a iniciativa e o interesse pelo serviço, forem propostos pelos comandantes das respectivas unidades, sem prejuízo do disposto no artigo 261 do presente Estatuto. 2. Os cabos-mor, enquanto não for publicado o diploma a que se refere a linha A do artigo 16 do presente Estatuto, usam divisa de modelo a aprovar por despacho do comandante-geral. Artigo 299. Admissão ao curso de formação de guardas 1. Enquanto não for publicado o diploma a que se refere o N1 do artigo 269 do presente Estatuto, a verificação das condições gerais de admissão ao curso de formação de guardas é feita através do disposto no artigo do 275 do anterior Estatuto, publicado em anexo ao Decreto-Lei N. 265/93, de 31 de julho. 2. Mantém-se em vigor o disposto na alínea G do artigo 272 do Estatuto, publicado em anexo ao Decreto-Lei N. 265/93, de 31 de julho, até o primeiro concurso de admissão ao curso de formação de guardas, que se inicia após 1 de janeiro de 2011. Nota. Alteração introduzida pela Declaração de Rectificação N. 92/2009, de 27 de novembro, com entrada em vigor em 1 de janeiro de 2010. Artigo 300. Contagem do tempo de serviço efetivo. Todo o tempo de serviço efetivo prestado pelos militares da Guarda, nas Forças Armadas, antes da entrada em vigor do presente Estatuto, é aumentado das percentagens previstas no N3 do artigo 109 do mesmo. Artigo 301. Funções dos cabos promovidos na modalidade por excepção. Os militares que tenham sido promovidos ao posto de cabo, na modalidade por excepção, ao abrigo do anterior Estatuto, publicado em anexo ao Decreto-Lei N. 265/93, de 31 de julho, desempenham as funções referidas na alínea C do N2 do artigo 254 do presente Estatuto. Artigo 302. Legislação complementar sem prejuízo do disposto nestas disposições finais e transitórias, enquanto não for publicada a legislação complementar prevista no presente Estatuto, mantém-se em vigor os correspondentes diplomas que não contrariem o disposto no mesmo.
Artigo 303. Norma revogatória. É revogado o Decreto-Lei N. 265/93, de 31 de julho, alterado pelos Decretos-Leis N. 298/94, de 24 de novembro, 297/98, de 28 de setembro, 188/99, de 2 de junho, 2002, de 29 de janeiro, 119/2004, de 21 de maio, 216/2006, de 30 de outubro, e 194/2008, de 6 de outubro, com exceção das normas correspondentes aos N.os 2 e 3 do artigo 74, ao N3 do artigo 146, ao artigo 196, ao artigo 228 e ao artigo 262, 1, nota 1. Alteração introduzida pela Declaração de Rectificação N. 92/2009, de 27 de novembro, com entrada em vigor em 1 de janeiro de 2010. Artigo 304. Entrada em vigor. O presente Decreto-Lei entra em vigor a 1 de janeiro de 2010. Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de agosto de 2009. José Sócrates Carvalho Pinto de Souza, Carlos Manuel Baptista Lobo, Henrique Nuno Pires Severiano Teixeira, Rui Carlos Pereira, Alberto Bernardes Costa, Fernando Medina Maciel Almeida Correia, Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro. Promulgado em 1 de outubro de 2009. Publique-se. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Referendado em 6 de outubro de 2009. O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Souza.